Então, pessoal, quais são as principais técnicas que o SPSS tem para você trabalhar, para você substituir os missings do seu banco de dados? Existe, na verdade, no SPSS uma série de diferentes técnicas, tá? Essas técnicas, elas são desde as piores até as melhores. Eu vou começar falando da substituição dos missings pela média. Embora essa seja a pior técnica, ela muito provavelmente ela é a mais usada, possivelmente por ser mais simples, né? Então eu queria começar por ela para que vocês possam entender, né, por que ela é problemática, e eu vou mostrar também como se faz, né? Só para você, enfim, ter noção de como é esse procedimento. Substituição pela média. A principal característica, pessoal, da substituição pela média, como o próprio nome diz, é substituir, né, os dados que estão faltando pela média do próprio item, né? Então, quando você faz isso, você tem algumas características aí que algumas pessoas podem considerar como uma vantagem, né? Imagina, por exemplo, né, que você tem aí um item que tem uma série de dados faltando e você substitui, né, aqueles dados que estão faltando pela própria média do próprio item. O que é que vai acontecer com esse item? A média dele vai continuar a mesma. Só que você agora não vai ter o seu banco de dados incompleto, você vai ter o seu banco de dados completo com a média do item igual. Então eu acho que na cabeça de algumas pessoas isso passa a ideia de que é uma vantagem, né? Assim, eu não altero as características do item e eu passo a ter mais pessoas. Então é como se fosse, né? Eu imagino que é como se fosse uma ideia de você acreditar que você não está interferindo tanto assim no seu banco de dados quando você substitui pela média, tá? Só que na verdade, pessoal, você tá. E existe uma série de desvantagens ao você fazer isso, né? Por quê? Você ignora, né, completamente o sujeito quando você substitui o score desse sujeito que está faltando pela média das respostas das outras pessoas. Quando você substitui o missing pela média, a única pessoa que não está sendo considerado para você substituir o score é a própria pessoa, né? Então, deixa eu dar um exemplo, deixar isso mais claro aqui para vocês. Vejam aqui esse caso 1, tá? Esse caso 1 ele tem um missing aqui no primeiro item dessa escala. Se eu substituir aqui pela média, né? Então o que é substituir pela média? Eu vou tirar a média desse item aqui, de todos esses participantes, são 600 participantes, né? E vou substituir cada um desses missings aqui pela média das respostas. Mas veja, né? Quando eu substituo o score desse participante 1 pela média de todos os outros respondentes, eu não estou considerando em nada esse próprio sujeito aqui. E esse próprio sujeito ele tem informações no banco de dados. Ele tem, por exemplo, o padrão de resposta aos outros itens aqui, né? Então, veja que substituir simplesmente pela média do item, eu ignoro tudo isso de informação, né, que esse sujeito me deu. Mas vamos lá, então vamos mostrar para vocês como é que se faz isso aqui no SPSS, né? Como é que a gente substitui pela média. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é tirar, né, a média e o desvio padrão e a variância de todos esses itens aqui, só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é que vai acontecer quando a gente substituir. Então, eu vou clicar aqui em analisar, estatísticas descritivas, pode ser frequências ou descritivos, vamos aqui em descritivos. Já coloquei, né, as minhas variáveis aqui para o lado direito, originalmente elas ficam aqui, vocês puxam para cá, vocês selecionam todas, passam para cá, e aqui em opções a gente vai solicitar, né, a média, o desvio padrão e a variância. Vejam que a média do item 1 é 3,86, então todas as vezes aqui que eu substituir o dado, né, o dado faltante aqui pela média, eu vou esperar que cada um desses missings aqui ele seja 3,86. Então como é que a gente vai substituir automaticamente aqui no SPSS? Bem, tem uma opção que é super simples, que é transformar, substituir valores ausentes. Então no SPSS vocês vai estar assim, né? Então vocês selecionam todos os itens que vocês querem substituir, passam aqui para o lado direito, né, clicando na setinha, mas vejam que o método padrão aqui embaixo já é a média da série, né? A média da série é a mesma coisa da média do item. Então vocês selecionam todas as variáveis, passa para o lado direito e dá um OK. Quando eu faço isso, pessoal, ele já substituiu lá no meu banco de dados, tá? Mas ele não substitui aqui nos dados originais, ele preserva os dados originais e ele cria, né, novas variáveis. Então vejam só, olha que curioso, 3,86
que nada mais é do que a média do item, como eu mostrei para vocês. Item 1, 3,86, né? Então ele substitui aqui, ele substitui aqui novamente, ele substitui aqui novamente, então todos os itens passam a ser 3,86. Isso acontece exatamente igual para todas as outras variáveis do banco de dados, tá? Agora, olha só, pessoal, vejam que coisa curiosa. A média aqui desse item é 3,86, tá? Mas vejam só, 3,86 ele está bem longe do padrão de resposta do próprio sujeito aqui, né? Porque essa escala é uma escala de satisfação com as metas. Então todos os itens aqui vai perguntar o quanto você se sente satisfeito com o que você já alcançou na vida, com os seus objetivos de vida, né? Então nesse exemplo aqui, ó, essa pessoa ela está bem insatisfeita, tá? Ela está aí com scores baixos em todos os itens aqui. Só que quando eu substituo a resposta dessa pessoa, que a rigor está insatisfeita com as metas de vida dela, uma vez que a média desses itens aqui, desse item aqui, ela é relativamente alta, né, 3,86, ele vai ter uma média, né, um padrão de resposta a esse item aqui, que é muito superior a todos os outros itens, né? Então vejam como é uma substituição completamente realista, né? Então não funciona porque você não leva, né, em consideração absolutamente nada do padrão de resposta do próprio indivíduo para o banco de dados, né, no banco de dados. Então, realmente, pessoal, assim, por mais que seja simples, por mais que seja fácil, por mais que seja intuitivo, eu sugiro que vocês não utilizem esse procedimento, tá?